Olá, gente. Olá, olá. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje às 18 horas, hoje está um pouco diferente nossa live. Sempre às 22, nas quintas, né? Todas as quintas às 22 horas. Mas hoje está um pouquinho diferente. Diferente porque o convidado de hoje é muito especial. O convidado de hoje é lá de Portugal. É longe, com a diferença de horário. Então, estamos fazendo aqui no Brasil mais cedo, um pouco mais cedo. 4 horas, né, de diferença. 4 horas. Dá um tempinho pessoal chegar. Tá notificando a todos que estou aqui, ao vivo, na live. Nosso convidado já tá aqui. Nosso convidado já tá aqui. Vou estar chamando ele. Deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá, cadê? Tá chegando. Tá chegando, amigo. E aí, minha linda, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. Melhor agora falando com Graças. você. Obrigado, digo mesmo. É ótimo falar com vocês aí no Brasil também. Quanto tempo, né? Que bom que temos Quanto essa tempo? que bom que temos essa tecnologia hoje em dia, né, amigo? Ai, com certeza, com certeza. Nos une, né? Sim. Deixa todo mundo pertinho da gente. Então, primeiro eu quero te agradecer porque você aceitou o convite na mesma hora que eu te perguntei, você topou logo de cara. Então, muito obrigada e vai ser muito válido sua presença aqui hoje para estar tirando algumas dúvidas, falando um pouco aí da sua profissão, do que você está fazendo. Vai ser muito válido. Muito obrigada. Eu que agradeço você a oportunidade de estar aqui com você, falando, passando um pouquinho, né, do meu conhecimento, se puder ajudar. Opa, desculpa. Se puder ajudar, se eu puder ajudar alguém, enfim. Espero que seja, que possa contribuir. Isso, vai sim, com certeza. Então, Silvio, é Silvio Borges, para quem não, Borges, né? Para quem não conhece, e você, com certeza, aqui no Brasil, muita gente te conhece, muita gente te conhece aqui no Brasil. Mas para quem não te conhece, eu quero que você se apresente. Primeiro, eu quero te perguntar assim, para as pessoas que não te conhecem, o que você fazia aqui no Brasil, né? Sei que era um grande produtor aqui, artístico, trabalhava também como artista plástico. E o que fez você mudar de país e por que Portugal? Bom, meu nome é Silvio Borges. Eu no Brasil eu trabalhei como produtor artístico, né? E eu tinha uma produtora que funcionava na, na Barra, e depois fomos para Copacabana e trabalhava recrutava artistas para trabalho, trabalhava com festa infantil, com casamento, com 15 anos. Enfim, eu fiz esse trabalho no Brasil durante 20 anos praticamente. Mas, enfim, o nosso país entrou numa recessão e a coisa não voltava, a coisa não voltava, a coisa não voltava. E eu já fazia um trabalho na Alemanha. Eu já tinha alguns clientes na Alemanha, entendeu? Já há 20 anos que eu atendia esses clientes, há uns 18 anos que eu atendia esses clientes na Alemanha, muitos anos. Eu nunca, e apesar de atendê-los, eles sempre me convidando, sempre me chamando e tal, e eu nunca fui, nunca tinha ido à Alemanha e sempre arrumando um jeito
para não ir. Enfim, naquele momento não me interessava em Alemanha. E acabou que eles me chamaram em 2017, eu fui para a Alemanha e retornei, e agora com a coisa que o país não voltava, né? E falavam que o país demorar pelo menos 15 anos para sair da recessão. Já estou com 45, não ia esperar chegar aos 65 anos para conseguir ter uma vida, né? Porque uma das coisas que me entristece muito é que a política do Brasil nos colocou numa recessão de tal forma que quebrou o país, né? Você vê que tá, enfim, até assusta a gente que está aqui fora. E eu fui um desses também que foi na leva de não ter mais condições de trabalhar no país, que o país não te dava nenhuma possibilidade. E foi nessa que eu vim para a Alemanha. E aí da Alemanha vim conhecer Portugal com os meus amigos e acabei me apaixonando por Portugal e resolvi ficar por aqui. Ah, que bom. É, porque nosso país está sofrendo várias crises, né, agora no momento, e tô vendo muita gente mesmo se mandando, né, indo para outros Mas lugares. isso Portugal é um deles que o pessoal tá preferindo mesmo. até, apesar da língua, mas é completamente diferente. É um outro país, com uma outra cultura, uma outra visão de mundo. Não tem nada a ver conosco do Brasil, entendeu? Essa coisa, Portugal. Não tem nada a ver. É só a língua, apesar das suas particularidades, muito. É a nossa, né? É a nossa língua mater, né? É o português. Então, mas é diferente, é completamente diferente, é um outro país, outra cultura, outra forma de ver a vida, entendeu? E Muita coisa você, próxima da nossa no cultura, caso, você claro, escolheu mas é Portugal diferente. por ser mais, digamos, tem a mesma língua, mais ou menos. Tem umas palavras que são bastante diferentes. Mas por ter mais brasileiros também, ou por oportunidades? Portugal, nesse momento, Portu- está dando mais oportunidades? O que acontece? Portugal, como toda a Europa é velha, né? A pirâmide da Europa é velha. A base da pirâmide da Europa é velha e cada vez está ficando mais velho, pela questão que eles começaram a o controle de natalidade foi muito grande, as famílias só podiam ter um, dois filhos. O controle de natalidade que veio surgindo e hoje veio as consequências que os países da Europa são velhos. Então, Portugal abriu e abre muitos braços para imigrantes. Uma das razões é essa, porque as contas do país têm que ser pagas e quem paga isso acaba sendo os imigrantes, porque não tem população bastante para isso, para cobrir as contas, né? Acaba sendo uma realidade, até pela questão da mão de obra, como o país é velho, né? A população em si não suporta isso. E Portugal abriu por causa do turismo. Portugal cresceu por causa do turismo, né? Está se desenvolvendo e está saindo dos problemas dele por causa do turismo. Hoje em dia, a Europa inteira quer vir para Portugal. Do norte, que é por onde eu sempre andei, né? Que é a Alemanha, Bélgica, aquela região do norte. O sonho deles é ter uma casa em Portugal. É se aposentar e comprar uma casa em Portugal. E os brasileiros vêm também nessa leva, e vários outros. E Lisboa hoje, e Portugal virou uma conexão com o mundo, né? Virou uma porta para o mundo. Porque foi a mesma questão das grandes navegações que colocou Portugal em vantagem. A localização de Portugal, ele está nas costas da Europa e de frente para as Américas. Então, e abaixo você tem as Áfricas, né? Tem a África, o continente africano. Então, quer dizer, você está localizado no meio para o mundo inteiro. Entendeu? Então, Portugal tem essa vantagem. E o que acontece? Essas pessoas do norte, né, do norte da Europa, eles querem fazer negócio com o Brasil, porque o Brasil são 210 milhões de pessoas. Portugal tem 11 milhões, 11 mil, né? Habitantes, 11 mil habitantes. E Portugal inteiro. O Brasil são 210 milhões.
É. Então, e aqui em Portugal, todo mundo fala inglês. Como diz um amigo meu, até o cachorro late em inglês. Então, outra questão também. O brasileiro que pensa em vir para Portugal, se não souber falar inglês, já sai na desvantagem. Se pensa em vir para Portugal, vai estudar inglês. Pelo menos o inglês. Entendeu? É, o inglês, a segunda língua, né, de todos, O inglês inglês. é prático. E é bem forte aí também. O inglês aqui é a segunda língua, praticamente. Então, o que acontece? As pessoas do norte querem fazer negócio com o Brasil. E aí, mas o Brasil tem os problemas que nós sabemos, né? Político que atrasa o país, que leva o país para o buraco, é o problema político. Então essas grandes empresas não podem ir para o Brasil, que muitas gostariam de estar no Brasil, mas não podem ir por toda essa questão que o nosso país tem. Então, o que eles fazem? E Portugal é um dos países mais baratos da Europa. O salário aqui é o mais baixo, entendeu? É 635 euros. Então, 665, 665 é o salário aqui. Então, é o mais pobre. Mas pobre para eles. Porque para a gente, aqui é o primeiro mundo. Porque o que a gente vive, a pobreza que a gente vive no Brasil, Com entendeu? Com certeza. Ô, É o que deixa eu agradecer aqui a presença de todo mundo que está entrando. Silvia falou que o turismo foi um boom, que foi um boom no turismo, na economia. foi. Portugal hoje é a porta do mundo. Arrasou, É. verdade. Mandou um alô para todo mundo aqui. Solange, Nani Ferraz. A Silva falou que exatamente, apesar da língua ser a mesma, o resto é tudo diferente. É isso aí, Silvia. É isso aí. Eduardo, Jefferson, Silvânia, a Melo, a Ana Melo, né? Hanna Melo. Muito obrigada, gente. Vamos ficar por aqui que hoje a conversa tá boa, o papo tá muito legal. Informações para todos nós. Então, aí você tá aí, né? Não tá nem tanto tempo assim, mas você já conhecia, porque você já morou em outros lugares, né? Também. E a pandemia, como é que tá aí? Já tá tudo liberado? Porque aqui a gente ainda tá, nós estamos em isolamento ainda. Ainda tá em isolamento? Não, né? Aqui, não, o que acontece? Aqui em Portugal e na Europa já está começando a abrir. Portugal já está começando a abrir. A Alemanha, o norte, me parece que estão começando a abrir agora. O sul, até porque na Alemanha foi dividido, foi meio que liberado, assim, cada região fazia da sua forma. Então, o norte estão abrindo agora, o sul, eles ficaram em quarentena, mas podiam sair, podiam ir ao bosque, podiam sair de casa. E Berlim é aquilo que todo mundo sabe, né? Faz o que quiser, sai todo mundo, tá tudo liberado, simplesmente se previnam, simplesmente se cuidem. Mas as pessoas estavam saindo lá em Berlim, estavam tendo vida normal, sem restrição, entendeu? Normal, normal até demais, porque imagina, estava todo mundo em casa sem trabalhar, e Berlim é uma cidade agitada, né? Então, e tudo liberado, só que as pessoas. Mas você vê que ninguém nem fala dos casos de Berlim, porque não tem. Entendeu? Conscientização. O nome é conscientização. Diferente do norte, diferente do sul. E aqui em Portugal ficamos em quarentena fechada desde que foi anunciado, até porque a gente está do lado da Espanha, né? E a Espanha aqui em cima e a Itália está aqui embaixo. Então, quer dizer, e foram os países que foram mais afetados. É. Então, o governo português, assim que começou o isolamento, ele bloqueou o país. E, graças a Deus, não sei se vocês sabem, mas Portugal é o país da Europa que teve menos casos, teve menos problema, e está tendo menos problema pela conscientização. O povo português, eles têm uma coisa muito eles são, nesse sentido, eles são bem parecidos com o pessoal do norte da Europa, entendeu? Eles são diferentes dos latinos aqui da Espanha, ou dos franceses, ou dos espanhóis, o italiano. Eles são mais, vamos dizer, precavidos com essas coisas, entendeu? Que, tipo o povo do norte, tipo os anglo-saxões, né? E aí
fechou o país e com isso ficamos. Eu entrei 18 de março, fechou. Foi o último dia que eu fui pro trabalho e quando eu voltei, estava tudo fechado. É, é isso aí, ó, o que a Silvia está falando. Portugal se precaveu antes que instalasse o caos, é isso mesmo. É. Então, quer dizer, bloqueou, ficamos um mês. No dia 17 agora começou. Claro, nós saíamos um pouquinho, não todo mundo, sabe? Mas assim, você via pessoas da rua, mas não na rua. É tipo, dando uma volta e voltando para casa. Eu moro aqui do lado de um parque, que é um parque lindo que tem aqui do lado, que é o Parque do Jamur. Então eu ia ao parque um pouquinho, mas teve assim, isso foi já no final, porque durante mesmo foi zero. Eu devo ter ficado um mês sem sair mesmo, umas 3 semanas sem sair mesmo, sem ver a rua. E aí, mas assim, depois foi começando a dar essa aliviada, entendeu? Mas de máscara, Agora, tá saindo agora de máscara, né? Continua com agora as tudo mais. Sim, agora todo mundo, agora está liberado, já está aberto, você já está, muita coisa já está funcionando, os mercados, museus voltaram a funcionar a partir do dia 18 de março, que foi o dia dos museus, foi aberto os museus, e com isso está sendo abertos os outros comércios, tudo máscara, você só pode entrar com máscara nos lugares. É uma prevenção mesmo, todos os lugares têm álcool na entrada. E eu acho que é isso, é conscientização. Todos somos com adultos, certeza. né? Faz Então a é uma questão de diferença, conscientização. né? Faz grande É, diferença nesse caso. sim, e o Conscientização. país não pode quebrar. O país não Não. pode quebrar. Imagina, Agora vamos né? falar um pouquinho do que você está fazendo aí, do seu ramo de trabalho profissional. O mercado imobiliário, o que você está achando? Porque aqui, assim, conheço algumas pessoas que trabalham nesse mercado aqui, até porque sou uma cigana, vivo mudando também aqui no Brasil. Mas eles falaram que até que teve muita procura, teve uma demanda nessa época. Eu achava até que não, mas será que foi por causa das oportunidades? Muitos imóveis aqui facilitaram, né? Estão facilitando agora nessa época de pandemia. Como é que tá aí? Bom, aqui é, nós ficamos em casa, mas ninguém ficou parado. A gente movimentava através das redes sociais, fazia aquele trabalho de captação, né, fazer o dever de casa, plantar para poder colher depois que saísse a pandemia. Então, como eu te disse, está começando a entrar. Negócios foram feitos, pouco, bem poucos. Mas assim, eu tive um cliente da Alemanha que ele me ligou, ele entrou em contato comigo e falou: Silvio, eu tô querendo, eu tenho, minha mãe é portuguesa e meu pai é alemão, então eu estou pensando seriamente depois de que isso, eu estou pensando seriamente depois que isso acabar, eu ir morar em Portugal. Eu quero mudar minha vida, eu não quero viver essa vida da Alemanha, eu quero viver e eu quero ir para Portugal. Então, o que eu quero dizer com isso? Como eu comecei a falar e volto a falar, e você vê pela reação das pessoas, um outro na Bélgica também entrou em contato comigo durante esse período, as pessoas no mundo inteiro estão se convergindo muito para Portugal, entendeu? Eu estou te falando isso por causa que aconteceu de clientes meus, tanto na Bélgica quanto na Alemanha, entendeu? E então, mas assim, acredito está muito alto, tá? Até aqui está muito tá muito alto. Subiu muito o valor das casas. O valor do arrendamento, que não se fala aluguel, fala arrendamento. O valor do arrendamento das casas subiu muito. Eu estou aqui tem pouco tempo, mas os portugueses e o pessoal lá da imobiliária, que é a imobiliária que eu trabalho, ela é a única que é nacional, legitimamente portuguesa, porque as outras são tem uma francesa, que é muito forte aqui, tem uma alemã, e essa que eu trabalho, que é a Mais Construtores, é a única 100% nacional. E então, eles acreditam que com essa coisa
da quarentena, vai abaixar os valores. E é tudo que todo mundo quer, porque eles falam que os valores são muito absurdos comparado com os outros anos, entendeu? Então eles acreditam que vão baixar, as rendas também vão abaixar provavelmente, mas eu sei que o país só vai abrir para turismo a partir de setembro, que a Europa vai abrir. Durante agora junho o espaço Schengen vai estar aberto, mas para quem está dentro do espaço e caso você more em outro país dentro da Europa, entendeu? Mas para turismo não. Tanto é que Portugal vive do turismo e agora o turismo aqui, as pessoas estão meio preocupadas com isso, de como vai ser o verão sem os turistas todos que vinham para aqui e tal. E as pessoas Mas que em vivem de comparação turismo, com o então, Brasil, em comparação com o Brasil, porque eu não sou do ramo, eu não entendo muito isso. Aqui no Brasil, se você alugar um imóvel com 2 quartos, 1.500, mil e poucos reais. Aí o euro tá 5 e alguma coisa, né? O euro aí. Acho que tá 5 não, aqui e não, 80. aí, né? O euro aí, né? Aqui o euro é Aí, euro. mas aí, Ah lá, como é? tivemos que arrendar em outro local, pois ficou muito caro o euro em relação ao real. É o que a Silvia está falando, é isso mesmo. O É. euro está muito caro em relação ao real. Tá quase, tava 5,50 a semana passada, não foi? Alguma coisa assim? 5 ou 5,50? Eu acho, me parece que é 5,88. Ah, isso, quase 5,88. R$ 6. É. 5,88, quase R$ 6. Então, você vê que está muito alto, mas Lisboa e Porto são as cidades mais caras, tá? Isso é fato. São as cidades mais caras. Mas também, já Braga e as outras cidades são maravilhosas, mas Porto e Lisboa é onde estão as melhores oportunidades de trabalho. Entendeu? As Então é mais possibilidades caro um estão mais pouquinho, aqui. tem os imóveis mais altos, no caso, mas em compensação tem mais mercado de Tem mais trabalho, oportunidade. mais E não é oportunidade. só o imóvel, é tudo. A vida é mais cara. Entendeu? A Entendi. vida, a vida, a vida, a vida é mais cara. Vamos dizer, para você poder, uma família com duas pessoas e um filho, por exemplo, em Lisboa vai gastar mais ou menos, claro que isso depende do estilo de vida de cada um, né? A gente fala do sentido geral. Vamos dizer que uma família com um filho, tá? Um casal mais um filho, vai gastar em Lisboa mais ou menos uns 2.000 euros por mês. Já no Porto, por volta de 1.500. Já é uma boa diferença. Igual a Silva está falando, é como se fosse Rio de Janeiro e São Paulo, né? Como se fosse Rio de Janeiro Mas e é São Paulo. capital, né? Exatamente. Lisboa é São as capital. capitais. Tem lugares aqui do É. interior que você paga bem menos, né? Exatamente. É Exatamente. normal. E, vamos dizer, Braga é 700 euros. Entendeu? Então, quer dizer, vai depender. Tem as diferenças, mas a vantagem é que estão as melhores oportunidades de trabalho, é onde tudo acontece, as faculdades, enfim, tem mais possibilidades. Né? E Lisboa é a capital. Né? A Ana está perguntando: os impostos são diferenciados do Brasil? Aqui a gente respirou, Postos. pagou imposto. Imposto. Aí, a diferença. Pois é, então vamos lá. A diferença do imposto aqui para o imposto é que o imposto do Brasil, ele é um imposto que quando nós, né, porque eu também pagava imposto aí, como todo mundo que está aqui paga, o imposto aí, ele é para o governador comprar uma casa nova, para o outro político poder comprar um helicóptero, para o filho poder vir estudar na Suíça. A O diferença é imposto para onde daí vai o dinheiro, né? A diferença é para onde vai. Exatamente. Exatamente. Então, quer dizer, e o imposto aqui é investido no país, é investido no bem-estar da população. Essa é a diferença. Entendeu? O imposto daí é para pagar propina, é para colocar na cueca. E o daqui é para poder investir no país. Então isso tem uma diferença muito grande. Né? Então, tem uma instituição que chama Deco Proteste, tá? Que é uma instituição portuguesa. E ela, para nós, ela é como se fosse a,
é como se fosse o Serasa, o SPC e Serasa, vamos dizer assim, tá? Ela tem a mesma função, que é supervisionar a população, compra, tem a mesma função da SPC e Serasa, de créditos e tal. Enfim, aí eu me aderi ao Deco Proteste daqui. Então, com 20 dias, aí você tem desconto em todos os restaurantes, é só você apresentar o cartão, você tem desconto, você recebe em casa o cartãozinho, que é tipo um cartãozinho de crédito, você apresenta o cartão, você tem desconto, em cada lugar 10, 20%, dependendo, lojas, você tem, tudo que seja comércio, você tem desconto. Água na luz, você tem desconto. Maravilha. É, o transporte público aqui é um cartão que você paga 40 euros mensal e você roda a cidade toda. Você anda o mês inteiro com esse cartão. Você pode andar de metrô, de comboio, que é o trem, de elétrico e de bus, de ônibus. E barcas. As barcas, os barcos também você pode andar. E você, porque aqui é tipo Rio de Janeiro e Niterói. Imagina Rio de Janeiro e Niterói. É aqui. Lisboa seria Rio de Janeiro e a margem sul seria Niterói. Então tem a barca, o catamarã que atravessa para o outro lado. É mesma estrutura. Então, e você paga 40 euros e pode andar por toda a cidade durante um mês. Com esse cartãozinho, você tem um desconto de 20%. Então, você paga o cartão uma mensalidade de 7 euros, tá? Mas só com o transporte público, você já paga o cartão, porque 7%, 10%, 40% são 8 euros. Entendeu? Você paga o cartão e você tem essas vantagens de desconto. Quando no Brasil uma instituição pública dá alguma vantagem para a população? E Danada. essa semana eu recebi isso daqui, ó. Um tablet que também é deles, eles enviam para sua casa esse tablet. Olha, legal. Entendeu? O imposto, ele é revertido para a população. Essa é a diferença. Não é igual no Brasil, que o imposto é para comprar casa, comprar carro, colocar na cueca, entregar uma mala aqui e outra ali. E eu acho que a gente no Brasil, graças a Deus, isso eu não vou te falar, isso eu estou falando Portugal, que é o mais pobre. A Alice, minha amiga, um beijo, Alice. É. E nós estamos falando de Portugal, que é o tido, né, o país mais pobre. É. Eu não vou te falar da Alemanha, porque se eu te falar da Alemanha, vai passar vergonha. Nossa, Então, vamos ficar, uma vamos grande ficar por depressão. Portugal mesmo? Vamos ficar por Portugal mesmo, para a gente poder só ter uma noção do que é viver, Comparar. do que é ter um país com dignidade. É dignidade. Isso é fazer a população se sentir digna, saber que o seu dinheiro ele é investido no bem-estar da população. E os portugueses reclamam do governo aqui, porque eles Ah, falam que eles reclamam, falam que tem muito corrupto, que eles falam um monte de coisa. E tem um dia que eu estava conversando com um amigo meu, e ele é médico, e ele estava falando, e estava comentando sobre isso. Ele falou, foi o que ele me falou, Silvio, não pode, eu falei com ele, não dá para comparar o Brasil com Portugal, porque Portugal está muito na frente. Ele, com certeza. Mas no Brasil a gente sabe que tem pessoas, que eu e a Alice, então, que já fizemos muita ação social, ela sabe, ela já viu isso como eu também, com a gente fazendo ação social. Ela, pessoas, e você também sabe, você é carioca, você sabe disso, casas de papelão, famílias que vivem em casas de papelão, famílias que sonham em ter um vaso sanitário. Isso é uma vergonha para o país. uma tristeza. É vergonha, não é tristeza. É triste, Isso mas é é uma vergonha. vergonha. Uma É uma vergonha. vergonha. Eu acho que a própria população deveria sentir vergonha disso. Ser indignado em saber que em pleno século XX, dentro do seu país, uma família vive numa casa de papelão. E num país onde se plantando tudo dá. Um país que não precisava de passar por isso. Você entendeu? Então, eu acho que eu, pelo menos, tenho vergonha quando eu falo essas coisas do Brasil. Eu sinto vergonha. Porque eu sou brasileiro. Então, quer dizer, isso sou eu. Não são eles. É eu.
Essa é a minha realidade. Nosso país é de dar vergonha mesmo, chegar aí, ver tudo diferente, principalmente esse lado dos impostos, sendo encaminhados dinheiro para o que tem que ser encaminhado, né? Aqui não, aqui vai tudo Exatamente. para Pro político. carro novo, para casa. Pra, Né? entendeu? Você sabe para que serve o imposto do Brasil? Para comprar bolsa da Prada, da Louis Vuitton. É. É para isso. Para comprar Enquanto carro. uma grande parte da população Enquanto tem. sofrendo desse jeito. Sofrendo desse jeito. É Entendeu? desumano. E É com o desumano. dinheiro que. E com o dinheiro que e essas pessoas que moram numa casa de papelão e que não tem um vaso sanitário em casa, eles também pagam imposto. Porque se ele comprar um pão, ele já está Já está pagando imposto. pagando. Já está pagando. É verdade. Entendeu? É verdade. Então, é triste, mas é a nossa realidade, né? É vergonhoso até falar isso. Mas é a realidade. Então, esse meu amigo, esse que é um português, ele é um médico português, ele tá falando, a gente estava falando sobre a coisa do Covid e tal. E aí ele falou, Silvia, vocês têm esse problema. Só que aqui em Portugal tem pessoas, tem famílias que vivem, que ganham para comer. Assim, não chega ao nosso ponto, tá? Mas não chega ao nosso ponto de viver em casa de papelão, de não ter um vaso sanitário, né, de ter uma água encanada em casa, mas ganham para viver. Se o país continuasse fechado, essas pessoas ia chegar um momento que não ia ter dinheiro É. para viver. E aí o problema poderia se tornar maior. Entendeu? Então, quer dizer, coerência. Você tem que chegar no momento, tem que ter coerência. Então, está começando a abrir o país, e enfim. Ó, a Alice está falando aqui, nosso governador está envolvido no desvio de verba do Covid. Imagina, Ah, pois imagina. imagina, Nem numa queria saber situação. o que está acontecendo aqui. Eu sei que Não, você acaba eu sabendo, tô, né? Mas é, eu tá tô nada fugindo fácil. para não. Eu tô fugindo para não saber. Eu até parei de ficar entrando muito no Facebook, porque eu fico muito irritado. Isso me irrita e me dá vergonha, entendeu? Eu acho muita vergonha. E eu acho que todo brasileiro tem que se indignar e sentir vergonha, sim. Porque é uma vergonha É uma para vergonha, todos nós. é uma vergonha. Entendeu? É uma vergonha para todos nós. Então, e eu acho que é isso, entendeu? É, 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 Bom, mas pelo menos a gente agora tem uma possibilidade. Até que prove ao contrário, vamos ver até onde o atual presidente vai levar as coisas. Porque pelo menos uma coisa a gente está sabendo, não está tendo desvio de verba. O país não está sendo assaltado mais. Isso já é uma. Se ele sentar ali e não quiser fazer mais nada, só não já deixar o é país ser alguma coisa. roubado, ele já fez muito. Já, Ele já conseguiu, ele não precisa já, fazer nada. Só sentar e já. não deixar roubarem a gente. É Ele já fez porque muito. é uma situação aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Os Não, Rio de governadores do Janeiro que nem se fala, nem se nem fala. se faz. É a Então, pior. ainda é pior o Rio. Então vamos É. passar para outra pergunta, porque a gente começa até, nossa, Senão vai são acabar entrando em política. Vamos sair disso. Não vamos entrar, não vamos sair, vamos entrar nessa vibe, não. porque é pesada, é uma vibe pesada, sabe? A É vibe aqui verdade. de política é pesada. É assim. Às vezes, Silvio, parece que morar em Portugal, principalmente para os artistas, é mais fácil. Porque todo mundo vai para Portugal, a maioria dos artistas. Ó, tanta gente indo para Portugal. Assim, pessoalmente foi o meu primo, eu tenho um primo que está morando em Porto, né? Ele está estudando na faculdade de Porto. Tem uma amiga que está em Braga. Se não me engano, ela abriu salão. Ela foi para o ramo de estética, ela foi para o salão. Abriu um Legal. salão em Praga. E todos os artistas, né? Marcelo Antoni, Leonardo Vieira, Zezé Mota, Giovanna Antonelli, Pedro Cardoso. Até escrevi uma lista aqui, Luana Piovani. Tudo em Portugal. Tem muita gente. Você acha que é por causa da cultura? A cultura é rica de Portugal, né? Vale Não, lembrar que o Silvio tá com um canal no YouTube que ele tá colocando
vários vídeos, né? Da cultura rica aí de Portugal, né? Fala um pouco aí dessa cultura pra gente. Portugal, se a gente, para quem gosta, né? Portugal é tipo, vamos dizer assim, é tanto o que a gente tem essa visão da França na questão cultural, Portugal é tão quanto ou mais do que na França. Porque aqui você tem você tem histórias magníficas. Essa semana mesmo eu tava fazendo um trabalho com um cliente meu e ele vende antiguidades e ele estava me mostrando uma coleção, falando sobre uma coleção que ele tem lá no antiquário dele para vender e tal, que são de porcelanas que foram produzidas em Portugal. Porcelanas feitas a sopro, vasos feitos a sopro, isso, coisas que foram produzidas durante a Renascença, entendeu? Então, Portugal é muito rico nesse sentido. O país, aonde você vai, tem alguma coisa de história, então, isso é muito legal em Portugal, né? Os museus são fantásticos, mas esse museu do Coche, que eu fiz Uhum. uma... Eu vi Você o seu viu? vídeo. Pois é, aquela coleção é a única no mundo. Olha quantas peças tem ali, a história do carro, de como, né, surgiu esses, a, a evolução do carro mesmo, que o carro veio daquilo ali. E vem contando essas histórias dos coches. É fantástico, é uma coleção fantástica. E isso sem contar os outros museus, né? As obras, tem obras maravilhosas aqui, tem coisas muito legais. Os castelos, os palácios, enfim, é muito rico, é muito rico. É uma cultura muito rica. Gente, para quem. Opa, deu uma travada. Estão vendo, gente? Tá todo mundo vendo direitinho? Eu nem perguntei, eu sempre pergunto no início. Gente, faz um ok aí, o dedinho, para ver se tá tudo bem. Deu uma travada rápida aqui, mas já tá indo. É, coisa normal. Então, essa diferença também, né? Investir um país assim, rico em cultura, que se investe em cultura, né? Que acho que dá um ânimo também para quem é artista, tá morando. Porque tem novelas também, né? Em Portugal tem as novelas. E dá um ânimo para quem é artista morar num lugar desse, né? Porque aqui, pra se investir em cultura, em arte, é aquela Mas olha, dificuldade que você conhece. mas vou te falar uma coisa. Aqui em Portugal não é diferente. A arte aqui também não é valorizada. Isso você vai ter lá para a Alemanha, você vai ter em outros países, né? Portugal Acho que não. Portugal é mais museu, né? Mais assim, Mas é acho que isso, é mais mais museus, rico. isso, é mais rico. Mas a questão de investimento, não, entendeu? É meio igual no Brasil também, não é muito diferente. Portugal não é muito diferente, não. Mas acontece o seguinte, é a mesma língua. Eles não. Aqui, os artistas brasileiros, eles são reconhecidos porque é a mesma língua, as coisas que passam no Brasil passam aqui, Não. entendeu? As novelas, tudo passa aqui. Então eles conhecem os artistas disso. Então aqui eles conseguem ter mais ou menos um, um estilo de vida mais ou menos tipo no Brasil. Por isso, entendeu? Tipo, na Alemanha, eu cheguei a fazer. Eu trabalhei na Alemanha numa produtora de televisão. Eu trabalhava lá na televisão na Alemanha. E o que acontece? Lá tem a novela. Mas as novelas de lá, ela é tipo. Você já viu aquele filme Show do Truman? Já viu? Eu acho que sim. Show do É Truman mais. é do. Show de Truman. É com o Jim Carrey. Acho que É já. mais ou menos aquilo ali. A pessoa nasce, vai contar a história de uma pessoa. A pessoa nasce e morre na novela. Ela vive, tipo, então tem novela lá que tem 50 anos. Não sabia? Na Alemanha, isso? Não Na sabia. Alemanha. Tem novelas alemãs que a novela já passa há 50 anos. Eles vão aquilo vai rolando até as pessoas irem morrendo.
Nossa Então os senhora, eu não personagens. sabia disso. É? Então o ator faz uma É, novela só, na pela vida. vida inteira. Um personagem só, na vida A toda. vida inteira, exatamente. Na Alemanha é assim a novela. Então, é muito estranho, né? Pra gente é muito estranho. Mas é assim. E lá eu trabalhava numa emissora de TV, né? E eu trabalhava na emissora de TV. Na Bélgica eu trabalhava com a SEM e trabalhava na Alemanha. E enfim, a SANC, que é uma TV francesa, né? É a maior da Europa. E aí, é assim. Então é diferente. Aqui também eles produzem, aqui em Portugal também, eles produzem novela. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele é diretor de TV aqui. E eles produzem novela, claro, mas é diferente. Entendeu? É diferente é diferente dessa novela que nós fazemos. E os artistas brasileiros aqui são reconhecidos, né? Então É. talvez seja por isso. E aqui você vai ter qualidade de vida, aqui você vai ter segurança, aqui você vai ter um melhor salário, aqui você vai. Tem muitas vantagens. Como eu te disse, essa questão dos impostos, enfim, entendeu? Pretende Agora, uma coisa que eu voltar, achei não, né? Pretende pro voltar? Brasil, não sei. Isso aí com o tempo eu te Nunca conto. diga nunca, né? Nunca diga Nunca digo. nunca. Eu falava que eu tenho, como eu falei, eu trabalhava com esse pessoal da Alemanha há quase 18 anos. Eu nunca tinha ido, eu nunca tinha ido à Alemanha e eu sempre falava que nunca ia me mudar do Rio de Janeiro. Nunca. Eu nunca iria mudar. Eu nunca pensei em viver na Europa. Nunca. Isso era uma coisa fora da minha realidade. Não era uma coisa que eu tinha, nem imaginava. E a vida me levou e hoje eu estou aqui. Então eu não falo nunca por isso. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 minutos. É verdade. A gente nunca Não é pode falar verdade? nunca. A A gente, gente não a sabe. gente não sabe. As coisas acontecem de uma hora para outra e muda tudo aquilo que você havia projetado, né? Então, claro, a gente tem que se organizar, lógico, projetar, mas assim, tem certas coisas que elas fogem do nosso controle. E aí é isso, né? Por Você tem enquanto você está aí em que Portugal, em ir. Lisboa. Por E enquanto agora eu você estou está aqui. Por enquanto eu estou em Lisboa. Mas assim, como eu ia dizer, é diferente, porque na Alemanha. O que eu ia falar da Alemanha? Esqueci. muita coisa. Da coisa, eu ia falar alguma coisa das novelas. Não, lá deve ser Mas eu muito esqueci. diferente na Alemanha. Deve ser muito diferente. Na A Alemanha é muito língua, né? diferente. Primeiro Ah, a tá. língua. O alemão que já não é uma língua muito fácil. Mas a nossa também, né, o português também não é lá grandes coisas também não, né? De facilidade. É pra gente que já nasceu, que falamos É, português. é difícil aprender. Mas é difícil É, aprender. a nossa língua é muito difícil. Muito. O, mas é diferente. É, Até a forma. Porque aí no Brasil as pessoas meio que se colocam num pedestal e querem ser vangloriadas, né? Não é assim? É. Elas entram numa redoma de vidro e se sentem a última peça do museu, assim, né? E o que acontece? Na Alemanha não tem isso. O, os artistas, normal, não tem esse endeusamento louco que tem no Ai, Brasil, entendeu? Essa coisa louca, não tem. É, eles, é uma profissão como outra qualquer e vai ter o mesmo respeito como outra qualquer. Então você vai ver o artista que é famoso ali, é conhecido ali dentro do país dele e tal, e uma pessoa, vamos dizer, sei lá, vamos, sei lá, uma pessoa de uma outra profissão, de uma profissão comum, um pintor ou um pedreiro, sentado do lado dele, almoçando, jantando, normal, no uau, restaurante né? como outra pessoa quer. Esse Entendeu? fanatismo que Enquanto as pessoas têm aqui, né? não tem essa loucura do Brasil. Enquanto que no Brasil você vê certas pessoas maltratando o outro por achar que a minha profissão é mais do que a sua, por pensar que. Entendeu? Aí você vê aí você para. Gente, isso é pobreza.
Aí que você vai entender o verdadeiro valor da pobreza. O que é pobreza? A Né? pobreza de espírito. Porque o dinheiro você ganha. Basta você trabalhar, você vai ganhar. Isso aí qualquer um vai conseguir. Como também qualquer um que tem muito, um dia vai perder. Isso é a vida, né? É normal. Mas esse tipo de pobreza é uma coisa que você não tem como comprar. É, Não tem como você comprar isso. Né? Você é, não tem isso. Então, quer dizer, para mim, o maior choque em relação à Europa com o Brasil foi isso. Foi reconhecer o quanto eu era pobre. Eu sou brasileiro, é. né? Então, assim, o pobre que eu digo é nesse sentido, de visão de mundo, de respeito ao próximo. No É. sentido de respeito ao próximo. Você Todos entendeu? nós somos iguais, né? Não tem essa. É tudo Somos todos igual. iguais. Sou brasileiro, eu sou Todo mundo pode pegar uma igual. pandemia, todo mundo pode morrer amanhã. Não tem diferença. Exatamente, não tem diferença. Então, isso foi uma das coisas que me chocou, que me deu. Que para mim foi uma coisa que me. O, o marido do meu amigo na Alemanha, ele, ele é cientista da NASA. Porque você, não sei se você sabe, mas os testes para astronautas são todos feitos na Alemanha, né? Então a base da NASA que cuida dessa parte de trabalhar com os astronautas é tudo em Colônia, na Alemanha. Cientista da NASA. Se fosse no Brasil, como que essa pessoa ia se sentir? Ia achar que ela Nossa, era quem? Mais do nossa. que Jesus Cristo, O né? rei da batata preta. Dá licença? Mas tem isso, né? O brasileiro é E assim, muito, muito bobo em relação a a, isso. a Silvia, Muito a bobo. Silvia tá falando também, ó. Na Europa as pessoas são mais simples, não existe aquele capitalismo. É isso aí, de ter que comprar bolsa e roupa de grife. Tentar. É isso mesmo. As pessoas são mais verdadeiras. E você sabe como que esse cara que é cientista da NASA vai trabalhar? Todos os dias? Como? De bicicleta. Você consegue imaginar alguém nesse vamos nem falar né? A gente não tem NASA no Brasil, mas vamos dizer uma pessoa, um alto Aqui ninguém executivo, vamos vai andar de colocar? bicicleta. Vamos imaginar. Ninguém que está no patamar vai para trabalhar de bicicleta aqui. Aí eles têm, na visão deles, eles vão de helicóptero. Prefere É, roubar o povo para poder ir de é helicóptero. Você entendeu? Então você vê que os valores são diferentes. diferente. Claro, claro, a gente também tem que lembrar que a Alemanha foi quem mais que fez uma chacina. A gente sabe do que a Alemanha produziu no mundo, a gente sabe o que eles são responsáveis, né? Pelas duas guerras do mundo, é responsabilidade deles, sim. Eles foram responsáveis por chacina dos judeus, sim. Eles produziram duas guerras, sim. Isso é deles e é a história deles, e isso é, é a história deles. Como nós também, os brasileiros. É, Nós também. fomos o último, nós fomos o último país a assinar a escravatura. Legal. Olha a vergonha. O último país a assinar a escravatura no mundo foi o país. Olha quantos africanos a gente matou. Olha quantos africanos apanhavam. Olha, então nós também somos carniceiros. É, Dif- Entendeu? com certeza. Tanto eles. A gente é tão carniceiro quanto eles. Só Os foi de outro espanhóis, jeito. As histórias só de uma são outra forma, mas a chacina é a mesma. uma Os coisa. espanhóis, os espanhóis na Santa Inquisição, né? Os italianos, a, a gente tem o nosso pé também na chacina, como eles, como os espanhóis, como os italianos, como os franceses, né? Com os protestantes, matando protestante, a maior noite, a noite sanguinária da de São Bartolomeu, na França, né, que Sim. matou milhares de protestantes É, numa noite. Numa noite. Então, quer dizer, cada país,
os americanos com os Também. índios, os americanos Todo mundo tem uma matando história. índio. Todo povo tem uma Todo mundo história. tem. Todo mundo tem o seu problema. Mas Né? isso Então, de tratar todos iguais, de ter essa cultura, né, que então já isso vem de que, berço, é isso, isso me é encanta isso que eu muito. tô, Coisa é que isso que aqui eu tô não falando. tem, a gente fica, Coisa, ai, fulano é fulano. Aqui não, né? É assim, aqui é assim. E outros lugares não mas são eu assim. não sou, mas a partir do momento que a gente tem essa consciência, se você faz a sua parte, aquilo vai, é o efeito borboleta, né? É, Ela é o efeito borboleta. Então, quer dizer, a gente tem que ter a consciência. A partir do momento que eu tenho a consciência, o outro vai perceber através dos seus atos, das suas atitudes. E aí vai refletindo no outro, que vai refletindo no outro, que vai refletindo no outro. é por isso, Silvio, você tocou aí nesse assunto, é por isso que às vezes as pessoas falam, na época que eu fazia teste e tal, de novela, entrava em sala de diretor, pedia, alguns amigos meus perguntavam, ai, como é que tu fala com fulano? Como é... gente, eu sempre pus na minha cabeça que todo mundo é igual, que não tem essa, você pode falar com fulano, você pode telefonar, você pode pedir, não tem essa, todo mundo vai morrer, todo mundo vai no banheiro, todo mundo, sabe? Somos todos iguais. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, eu acho que isso me ajudou muito também, sabe? Para eu poder estar entrando em contato com as pessoas, para eu poder estar pedindo alguma coisa. Eu nunca me fiquei com medo de, não vou na sala daquele diretor, não. Ih, é o diretor, é o fulano. Ai, meu Deus, é o ciclano. Nunca tive medo, nunca. A gente tem que pôr na cabeça que somos todos iguais, que não tem isso, claro, existe o respeito. Ah, fulano é Nós fulano, tem o respeita com todo respeito. mundo. Mas não Como ter a gente tem que medo respeitar. das pessoas, não ter medo, Exatamente. É. não se humilhar, não se, sabe, se retrair, porque a pessoa tem um cargo melhor do que você, que a pessoa. Não existe isso, gente, não existe. Todos nós, né? Nós não somos, nós não somos nada. Nós estamos em alguma situação, É, isso aí. entendeu? Nós vivemos experiências. Cada coisa que você vive são experiências, que é para a gente poder tirar melhor proveito daquilo. Eu, no Rio de Janeiro, no Brasil, eu era produtor de eventos, eu trabalhava com festas. Aqui, eu estou no ramo imobiliário. Você A mesmo, minha formação. você Entende? no Brasil conhecia pessoas de alto escalão, né? Você conhecia, você lidava com pessoas, né? Assim, importantes aqui no Brasil, né? Então, é isso que eu tô te falando. Nós nunca somos, nós estamos, né? E hoje eu trabalho no ramo imobiliário. A minha formação é artes plásticas, né? A minha formação é artes plásticas. Mas mas não é que você está, porque tudo é uma experiência. Tudo que você vive é simplesmente experiência, né? Então, que pode durar mais tempo ou menos tempo. Mas É. uma hora ela vai acabar. E falar em acabar, nossa live já tá indo já. Fala E pra gente. outra, e outra, o Covid veio aí para poder provar isso, né? Com certeza. Com certeza. O lado positivo do Covid foi esse. Para poder Para ver, provar. para as pessoas, né, que são ignorantes nessa parte, saber que somos todos iguais. Que não tem essa, Com certeza. né? Nós estamos passando pela mesma tempestade, o mundo É inteiro. verdade. O professor é um só, né? A escola é uma e o professor é um só. É Verdade. um para todo mundo. Então diz aí qual o proveito que você espera tá passando aí em Portugal, morando aí, o que você pretende tirar disso? Muita experiência, muitos amigos. Fala aí, Ah, suas para mim, vontades. eu falo que o que me levou, o que me leva na vida, né? Tudo que eu consegui na minha vida até hoje, os lugares que eu consegui alcançar, foi por amizade. Entendeu? Assim, então para mim a amizade é a coisa mais importante, porque quem faz a gente são os amigos. Com Me certeza. digas com quem tu andas, que eu te direis quem és. Não é verdade? Então, para mim, os amigos é uma coisa, é o meu verdadeiro tesouro.
se eu tenho alguma riqueza, a minha riqueza são os meus amigos, são as pessoas que estão à minha volta. Porque foram as pessoas, tudo que eu consegui até hoje na vida foi por causa dos meus amigos. Até a minha vinda para a Europa foram os meus amigos. Entendeu? Que viram. Você está fazendo o que nesse lugar? Você sabe que ele está com problema. Você sabe, você pode vir para cá. Você tem tudo aqui. Não sei o que você está fazendo no Brasil até hoje. Enfim, tudo. A minha chegada no Rio de Janeiro foi pelos meus amigos. Tudo, toda a minha vida. Mas hoje está mais fácil, tá? Está mais marcada. fácil em Portugal, né? Eu vejo pelas pessoas que estão indo. Tá mais fácil você mudar de país. Não, para se mudar que você fala? Como assim? Em que sentido? Para se mudar. Não, Portugal, mas vai fechar, tá? Vai fechar porque já tem, tipo assim... Só tem brasileiro na rua. Eu acho que só tem brasileiro na rua, tem que fechar. Nós aqui em Portugal o pessoal fala que é uma colonização às avessas. Que os portugueses colonizaram o Brasil e agora os brasileiros estão colonizando Portugal. É verdade, muito brasileiro em Portugal. É muito brasileiro. E o que acontece? E eu falei assim, gente, mas e a grande maioria dos brasileiros tem descendência portuguesa. Sim. Quase todo brasileiro tem descendência. Tem essa facilidade, né? Todo mundo vem de uma família portuguesa. Então... Não é verdade? 20%, só 20% da população que tem a mistura são os alemães, né? Uhum. E uma outra, são alemães no Brasil, uma outra parte de italianos e tal, mas a grande maioria é português e negro. Olha, Silvia, nós estamos 3 minutos para terminar. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo, todo mundo com cidadania portuguesa. Silvia, a maioria, todo mundo com a cidadania portuguesa. Os nossos avós eram portugueses. Pois é. Né? Avós, bisavós. Eu estava falando com um amigo meu que nós sempre ouvimos dos nossos avós isso. Eu vou voltar para minha terrinha. Então a gente cresceu ouvindo falar que Portugal era terrinha. Chega agora é um caos aqui no Brasil, então vamos voltar. Vamos voltar para a terra dos ancestrais. Dos nossos antepassados. Um beijo para todo mundo que assistiu, que está assistindo, que gostou. Quem chegou agora, gente, vou disponibilizar esse vídeo. Amanhã já estou disponibilizando no meu canal, Érica Braga, Érica com K, no canal no YouTube, para quem quiser assistir, compartilhar, enviar para todo mundo. E, Silvio, muito obrigada. Sucesso aí, tudo de bom, de melhor, porque você, é demais. Você é aquele cara, sabe? Do bem, do bem. Gosto muito de você. Torço muito pro seu sucesso aí, tá bom? Obrigado, minha amiga. Eu que agradeço a você a oportunidade de estar aqui falando com seus amigos e estar aqui no seu Instagram. Obrigado a todos que participaram. Espero que eu possa ter contribuído. E se puderem, vai lá no meu YouTube, Silvio Borges, e vejam lá. Quiser saber um pouco mais sobre morar em Portugal, sobre as coisas de Portugal, gente, tá lá. O Silvio coloca vídeos lá muito, muito bons, os vídeos dele lá, Silvio Borges, com 2G, né? Com 2G. Com 2G, isso. Qualquer coisa ver aqui no meu... Tá bom? Muito obrigada. Lembrando que semana que vem é 10 horas da noite. Hoje eu fiz, aqui no Brasil, fiz às 18 horas, para não ficar tão tarde, que aí ia ser muito tarde. Mas eu costumo fazer aqui às 22 horas. Tá bom, gente? Muito obrigada. Beijão. Se cuidem, Silvio. Um abraço para você. Tudo de bom, tá? Obrigadão, Obrigado, gente. minha linda. Fique com Deus. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.